Boa noite, estamos aqui novamente. Eu me chamo Cacá Freitas, estou aqui para trocar, quero ouvir e ser ouvida, a Baixada divulgar, mostrar que somos capazes de ir além, transformar. Seja bem-vindo à live, junte-se a nós nesse espaço. Cada pessoa convidada é como se fosse um braço, que quer juntar-se a nós como se fosse um abraço. E eu queria agradecer, porque essa live só é possível por conta do patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio do edital Cultura Presente nas Redes 2. Né? Eu estou aqui pela Baixada e vou conversar com ele, que escreve, compõe, canta, dirige, atua, o queridíssimo Macedo Griot. Seja bem-vindo, Macedo. Prazer enorme estar aqui com você. O prazer é meu, o prazer é meu. Isso é uma coisa que eu já quero há muito tempo, né? E aí esse projeto de valorização dos artistas da Baixada está me dando o prazer, né? Esse orgulho de poder ter gente que eu acho que é incrível, né? E você é uma dessas pessoas. E eu queria apresentar aqui o Cordel Griot, né? Macedo Griot da Baixada. E eu falei para o Macedo há pouco tempo atrás que a minha vontade era fazer Macedo Griot 1, 2 e 3, porque tanta coisa linda, tanta coisa para contar da história dele, que eu vou até fazer uma pergunta que eu não costumo fazer muito, mas no caso dessas lives, mas Macedo, me fala um pouquinho quem é o Macedo Griot pelo Macedo Griot. Caramba! O Macedo Griot é uma figura apaixonada pela vida, apaixonado por suas raízes, apaixonado pela luta dos coletivos que o formaram, né? E aí, ao longo da minha vida, por diversos coletivos que eu passei, então eu tenho uma paixão muito grande por esses elementos, né, que compõem aquilo que eu sou, porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, eu tenho opinião própria, e uma vez me disseram uma coisa muito interessante, nós não temos opinião própria, nós temos a opinião que a gente absorve das outras pessoas, absorve das coisas, né, que vão sendo formadas. Então, eu sou apaixonado até pelos meus erros, porque eles me ajudaram a me formar, né? Então, paixão é uma palavra que me define. Eu tenho certeza disso, né? O pouquinho que eu conheço, isso é que a gente admira muito em você. Então, agora eu vou começar a ler, e como eu sempre explico, né? Eu vou dar umas paradas para poder estar dialogando com o Macedo, perguntando um pouco dessa história, dessa trajetória dele, né? E vamos começar. Macedo, o Griot da Baixada. Rolei para lá e para cá, fiquei um tempo a pensar o que eu iria escrever, começar a rabiscar sobre quem tanto admiro. Tem muita história para contar. Então mergulhe comigo, vem imergir nessa história, conhecer, se encontrar. Quem valoriza a memória da nossa ancestralidade merece essa dedicatória. Um cara que impressiona pelos talentos que tem, vive como ativista, prima por fazer o bem, e nas batalhas da vida sempre se mostra que vem. Foi criado em Nilópolis, mas nasceu em Laranjeiras. Sendo múltiplo artista, levanta as suas bandeiras. Com gana de luta e vida, passou por várias barreiras. No dia 5 de outubro, o ano era 60. Veio ao mundo um menino que ainda na placenta a pobreza rodeava, como mosca que atormenta. Então, minha primeira parada é aqui, né? Que eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância. Porque a infância da gente sempre tem um peso na nossa vida, né? É verdade, é verdade.
a minha infância ela foi marcada pela orfandade, uma vez que a minha mãe ela faleceu quando eu tinha 3 anos e 8 meses. Ela já havia separado do meu pai desde que eu tinha 8 meses de idade, então, por 3 anos, eu já vivia eu e ela na casa da minha avó. De modo que, quando ela faleceu, né, foi um processo muito difícil, porque as pessoas dizem, com 3 anos a pessoa não lembra, né? Eu lembro de muita coisa, lembro do dia que ela faleceu, do velório, né, e tal, e percebo o quanto nessa figura materna, embora minha avó tenha preenchido com maestria o papel de mãe, mas o quanto a figura da mãe, né, fez falta na minha construção, né? Então, a infância foi marcada por isso, e também por outros aspectos, né? Porque a minha infância ela se deu durante a ditadura militar, né? Então, você imagina eu, com 9 anos, sendo suspenso do Colégio Napolitano, que era um colégio particular, porque chamei o presidente, era Médici na época, chamei o presidente Médici de macaco, né? Ele tem aquele uniforme todo verde, né, tal. Então, era mais ou menos por aí, né? Era a diretora me tirando da forma da primeira comunhão, e eu do lado de uma menina branca, tirou, me botou na menina preta, lé com lé, cré com cré. O secretário da escola, em sala de aula, me chamando de macaco. Olha, essa foi assim que as coisas foram se desenhando para mim, né? Que acabaram ajudando na minha formação. Saber lidar com essas coisas e usar ela para o próprio bem é sempre uma sabedoria. Saber lidar, sabedoria foi ótimo, mas é muito importante, né? É o que você falou, até os erros da gente, as coisas que a gente passa de negativo, sempre tem alguma coisa para ensinar, né? Então, vamos lá. Seu nome, Edilson Macedo de Moraes, para completar. Ainda na adolescência, com a arte foi se encontrar. Depois casou, teve filhos, mas não pôde se firmar. Tudo mudou de rumo, é o que vou te mostrar. Vestiu-se de resistência, precisou se enfrentar, e a luta consigo mesmo foi a pior de travar. Mas teve grata surpresa, voltou ao seu caminhar. Foi batizado na vida, Exu lhe veio ajudar. Virou Macedo Griot, renascendo para ensinar. Compromisso com a memória, também com a identidade. Assumiu como griot a responsabilidade e assim topou encarar a missão com hombridade. E aí, falando sobre isso que eu estou lendo agora, né, queria que você falasse um pouco como é que foi essa mudança da adolescência, né, depois para adulto e se tornar o griot. Olha, gostei dessa pergunta. Por quê? Eu sou filho de pais alcoólatras e meus avós, né? Meu avô não deixava de tomar o seu quente, minha avó tomava sua cervejinha em casa, tal. E naquela onda, com 13, 14 anos, aquela coisa, deixa eu dar só um golinho só para não aguar, um golinho, não sei o quê, né? Mas eles não tinham consciência de que o alcoolismo era uma doença e era hereditário. Então, eu, sem querer, já me iniciei no alcoolismo muito cedo. Quando cheguei no auge da adolescência, 16, 17, 18 anos, né? Então, isso foi se aprofundando. E eu sofri muito na mão dessa doença, né? Porque é uma doença que você, no início, você consegue disfarçar. Então, eu conseguia trabalhar, né? levar a vida. Eu arrumei a namorada da época engravidou cedo, e aí nós fomos morar juntos, né? Essa relação durou 22 anos. E, ao longo disso, aí teve aquela tentativa de buscar na igreja a solução, né? Mas eu praticava uma religião que ensinava que não era pecado beber, era pecado da embriaguez. Mas eu era doente, eu não podia tocar em bebida, né? Mas com essa liberdade de, não, beber não é pecado, pecado é embriaguez. Quando eu ia dar por mim, já estava embriagado, então as coisas foram se agravando. Tem muitas pessoas na minha idade
que diz assim, eu queria poder voltar no tempo, saudade da minha juventude. Eu não tenho saudade nenhuma dessa juventude, né? Porque nessa juventude eu não pude ser eu, né? Eu fui embotado por conta da dependência, então eu sou muito feliz com o que eu sou agora. Acontece que foi aos 43 anos, depois de ter tentado ter tentado internação, ter tentado muitas outras alternativas, aos 43 anos, eu consegui, né, me libertar por completo da dependência alcoólica e da dependência química, de modo que tem 18 anos que eu estou limpo. Então, eu conto a minha vida efetivamente produtiva a partir dos 43. Antes disso, eu montei espetáculo de teatro, ganhei prêmio, ganhei o prêmio Procena com o Homem que Matou a TV, eu montei uma outra comédia minha, o Papa Goiaba, Faca Inteligente, no Sesc Nova Iguaçu, Sesc São Gonçalo, eu fiz muitas outras coisas, participei de festivais, mas eu não tinha pleno domínio eu não tinha na minha mão o joystick da minha vida, para usar a linguagem da garotada de hoje, né? Então, aos 43 foi que isso se abriu para mim, né? Eu nasci de novo aos 43 anos, né? Então, da juventude, né? Da juventude, eu tenho as lembranças dos movimentos da época. Participei do movimento Black, Body Soul, movimento Cocota, de rock e tal, né? Conheci com 19 anos, conheci a Casa de Candomblé, porque minha irmã se iniciou, então eu fui me familiarizando, né? E graças ao culto afro, foi que eu fui descobrir que eu tinha uma raiz, que eu tinha que eu era descendente de uma herança, né, afrocentrada, e fui, a partir daí, me descobrindo, até que, por conta de tudo que eu passei, isso me libertou, né? E eu quero deixar claro aqui, para quem estiver ouvindo, né, que eu, Macedo, eu não acredito em diabo. O diabo é a construção judaico-cristã. Eu acredito em Exu, porque é a essência da comunicação, é a essência do religare que nós, afrodescendentes, podemos fazer com o todo, com o universo, né? Então, é por aí. Eu sou grato até hoje, né? Porque nunca tive uma recaída, tenho domínio da minha vida, ganhei uma vida nova, né? E agradeço isso a Deus, né? Que as pessoas chamam de Deus, os iorubás chamam de Olorum, os bantos chamam de Nizambi, né? E o hermetismo chama de o todo, né? O todo-poderoso, o todo, né? Então, eu agradeço ao todo, né, que permitiu que uma das suas emanações, que é Exu, abrisse o caminho para que eu pudesse hoje estar aqui contando essa história. Porque a minha situação era tão grave que eu não ia durar muito tempo na época em que eu parei. Eu já estava com muitos problemas de saúde, eu não ia demorar muito tempo, né? Então, se eu estou aqui hoje é por conta dessa graça. Maravilha. Então, continuando. Uma coisa dentro dele se negava a entregar os pontos enquanto tem necessidade de dar conhecimento e amor onde é preciso trocar. Mas se ainda não sabe o que griot quer dizer, eu vou aqui lhe explicar. Vem comigo conhecer, pois é de suma importância o que estou a escrever. Portador de saberes e fazeres culturais, narra acontecimentos dos nossos ancestrais, guardando as tradições para não esquecermos mais. Contudo, é bom lembrar, precisa preparação e também conhecimento para aceitar a missão. Continuar a história te trará compreensão. Seu pai, o Célio Macedo, mais o desafortunado, durante os anos 50, vivia desaprumado. Vítima do alcoolismo, de bico era sustentado. Separou da sua esposa, Macedo ainda era bebê. Percorria as vielas, eu te digo, podes crer. Célio Peixeiro chamava, vida dura o que se vê. Acho que, a produção está dizendo aqui que tem os comentários. Vamos lá para os comentários, produção. Tem gente aí perguntando, falando. Vamos lá.
Glaucio, querido Glaucio Cardoso. Meu irmãozinho Olha, Glaucio. Duas pessoas queridíssimas juntas. E a gente, com você, que é um querido em comum. Isso é amigo de outras vidas. Léo Salo. O que é ser griot para você, Macedo Griot? Fala um pouco sobre esta missão. Boa pergunta. Então, é para você, boa. Macedo. Primeiro, é preciso esclarecer que griot é uma condição, não é um cargo, né? É uma condição que a pessoa vive. Segundo, esclarecer também que um griot só é um griot se a comunidade o acolhe como tal, o aceita como tal. Se a comunidade não aceitar, ele jamais vai ser um griot. Terceiro, eu encaro essa missão como um verdadeiro sentido, a razão pela qual eu vim ao mundo. Por quê? Porque tem gente que tem a capacidade de pegar um bisturi, abrir o corpo humano, curar, operar a doença, opera um cérebro. Tem gente que é capaz de desenvolver equações matemáticas com uma maestria fora do comum. Tem gente, para tudo que é necessidade do gênero humano, tem gente. E tem também pessoas para lembrar a memória, para relembrar no nosso cotidiano as lições dos nossos ancestrais. No caso aqui, no Brasil, há uma necessidade premente de resgate da identidade, de uma identidade afrocentrada, porque nós vivemos sob a égide do eurocentrismo, né? Tudo que a gente conhece de bom, tudo que a gente conhece, toda a nossa educação tem um foco eurocentrado, então é preciso sair desse foco e lançar luz sobre a nossa herança afrocentrada, que é a herança de toda a humanidade, né? Então, eu encaro isso como uma coisa maravilhosa, uma oportunidade maravilhosa que Deus me deu da minha vida ter sentido, né? Poder servir a comunidade, poder ir nas comunidades, falar de aspectos de fortalecimento da autoestima, falar da importância que cada um tem na construção do tecido social e usando uma linguagem compreensível para esse nosso povo. Então, eu encaro isso como um privilégio mesmo, né? Porque na vida você tem você vem para duas coisas. Ou você vem e luta para ser rico e ter poder, ou você vem e luta para ajudar os coletivos a se fortalecer. Então, a missão do griot é essa: fortalecer seu coletivo, estar sempre relembrando a importância daqueles que lutaram no passado para que aquele coletivo tivesse ali se constituindo ou constituído, né? Então é isso, é uma missão maravilhosa, eu sou grato a Deus, sou grato a Elegbara, né? Sou grato a Mavula pela oportunidade. Maravilha, maravilha. E deixa eu até contar aqui uma história que eu tive uma oportunidade espetacular de levar alunos da EJA, né, inclusive alguns alunos com deficiência, para que o griot, né, dentro da griotagem, pudesse acompanhá-los ali no Rio Antigo, na pequena África, e foi tão emocionante a história que ele contou, que eu acho que ele não sabe, mas eu vou falar que até hoje esses alunos falam disso. Eu tenho um desenho lindo de um desses alunos especiais, que às vezes a gente acha que não está entendendo, e aquilo ficou tanto na cabeça dele que ele fez o desenho dos espaços, e quando a gente foi ao museu, que eles viram os ossos dos escravos, aquilo foi uma coisa tão forte que ele desenhou tudo, dizendo o absurdo que tinha sido, né? Ele não conseguia verbalizar, mas ele botou no desenho. A professora da sala de recursos me chamou para me mostrar, eu fico até emocionada, né, quando eu conto essa história. Ó, mais gente ali. Life da Clara, o Life da Clara. Os alunos da EJA amaram, é verdade. Ó, tá vendo? Aí, ó, alguém confirmando, realmente foi impressionante. Incrível. Fico grato. Quem estiver interessado aí, entrar em contato com o griot, que ele faz esse trabalho espetacular, contando a história ali do nosso centro histórico, a história dos nossos ancestrais no Rio de Janeiro. A chegada, maravilhoso. Continuando aqui. Criado pelos avós, após a mãe falecer, ainda muito pequeno, criança para entender, foi com Djalda e Justino
boa acolhida ao crescer. Deve muito aos seus avós, aquilo que se tornou. Em casa cheia de livros, o seu saber apurou. Amigo da informação, vorazmente se tornou. Cantadores dos anos 30 o fizeram conhecer pérolas da nossa música. Tudo isso lhe fez crescer, num ambiente bordado do que hoje vive a tecer. Enquanto foi para a escola, viu uma festa de vida. Aproveitou cada chance que lhe foi oferecida. Das festas às discussões, ele adorava a corrida. Em um grupo de teatro, aos 15 anos entrou, mas somente aos 18, cultura afro encontrou. Bateu a curiosidade, que nunca mais o deixou. E aí, mais uma questão aqui que eu queria que você falasse, na verdade, de duas, né? Que quando você fala que aproveitou tudo que teve da escola, tanto as coisas boas quanto ruins, e esse encontro com o teatro e aos 18 anos com essa cultura afrocentrada, né? Como é que foi isso? Bom, no caso, a escola, né, eu estava fazendo o antigo primário ainda na ditadura militar. E quando eu passei que eu passei do 5º ano primário para o 1º ginasial, houve a reforma do ensino, 73 para 74, e aí eu fiz de novo a 5ª série do 1º grau. Mas eu fiz numa escola, que era o Colégio Silveira Leite, que tinha uma dinâmica diferenciada. E é aí o ponto de virada na minha relação com a escola, porque estimulava a pesquisa, estimulava o trabalho em grupo, né, e tal. E eu era rato de biblioteca, eu gostava de quando passava o trabalho para a biblioteca. Quando chegava no meio do ano, em junho, que vinha as férias, a professora dava um livro que tinha que ler para poder fazer trabalho quando voltasse. Eu devorava os livros, né? Então, todas as oportunidades que me foram dadas na escola, eu aproveitei, das manifestações culturais, né? Questionei muita coisa também, né? Porque eu já tinha espírito questionador, mas eu tenho essa gratidão da escola como um espaço de me familiarizar com o conhecimento. O que você falou também? Sobre a questão do encontro com o teatro. Exato. Com 15 anos eu entrei num grupo de teatro, né? E isso ajudou a expandir o meu leque de recursos para me manifestar, né? Tanto que logo lá, com 16 anos, eu escrevi minha primeira peça, né? Fiquei empolgado e tal, mas o fato da minha irmã ter feito santo me aproximou da cultura afro e abriu uma janela, né? Então, o que aconteceu? Eu vim ao longo dos 18 anos, né? Eu vim a hora me familiarizando com a informação afrocentrada, ora também me exercitando nas linguagens artísticas. Uma coisa me atrapalhou muito, porque essa religião a qual eu pertenci, ela inibia, né, a relação da gente com manifestações culturais, né, tal, entendeu? Inibia, e arrumava sempre um jeito de nos deixar desconfortáveis nisso. Mas eu tinha uma paixão tão grande que eu insisti, até que, por sorte minha, me afastei dessa religião e pude me aprofundar mais ainda no exercício das linguagens e no conteúdo, que aí já era um conteúdo que eu buscava de cunho afrocentrado para me referenciar, né? Tal. É preciso que se diga que todo esse processo se deu sem eu estar ligado a nenhum movimento. E sem você estar ligado aos coletivos, os processos de afirmação eles são mais lentos, né? São mais lentos. O acesso à informação de qualidade também é mais dificultado. Então, ainda assim, eu vim me envolvendo. Agradeço muito as casas de santo por onde eu visitei, as pessoas com quem eu conversei, porque essa manifestação religiosa me colocou no lugar
de observador dessa africanidade que permeia o nosso cotidiano, né? E que a gente fecha os olhos para ela por conta da orientação eurocentrada. Então, sou muito grato, né? Porque o meu processo foi se dando dessa maneira. E tem uma coisa que você sempre fala, e que eu já observei também de perto, a facilidade que você tem, apesar do que essa outra religião causou, né, dessa dificuldade de informação, de dialogar com as outras religiões, né, de conseguir trabalhar a questão afrocentrada, né, de uma forma que o outro entenda, tirando um pouco dessa coisa nebulosa que não existe, as pessoas insistem em colocar, né? Enquanto griot, né, eu sirvo a um segmento da sociedade que é diverso, né? Os afrodescendentes estão espalhados por diversas orientações, sejam filosóficas, religiosas, etc. E eu preciso dialogar com essas pessoas. Então, uma das coisas que ao longo da minha vida eu fui me aprofundando, né? Me aprofundando não, é presunção, eu fui me familiarizando, é com o pensamento, o discurso, a dialética de outros grupos religiosos, de modo que eu pudesse encontrar um caminho para falar de África, falar de herança, falar de afirmação com essas pessoas, respeitando sua orientação religiosa, sua orientação filosófica, né? Então, isso foi uma coisa que eu ainda venho aprendendo para melhorar, qualificar o meu diálogo, para qualificar a minha transmissão de informação. Sim, isso foi outra coisa que me chamou muita atenção, né, com os alunos da EJA, que eu lembro que no meio do caminho alguém falou, não, porque isso é coisa do diabo, que não sei o que lá, e a maneira como você conduziu, né, foi bacana demais, é exatamente isso, respeitar que o outro não tem a mesma religião que você, que ele tem o direito de ter essa outra religião, né, mas que ele também precisa entender a nossa ancestralidade. Então, vamos lá. E sobre religião, Griot foi privilegiado. A família permitiu um olhar bem ampliado, experiências diversas que trouxeram um bom legado. E foi esse patrimônio que muito facilitou entender cosmovisão, e assim ele adentrou a religiosidade no caminho que traçou. Dialoga facilmente com espiritualistas, cristãos e outras vertentes. Pode fazer várias listas, mas a afrodescendente ilumina suas vistas, perdão. Com proteção de Exu, segue na sua missão, defender e cultivar, considerando o irmão, dignidade e a vida, construir em comunhão. É um forte militante, cultura é afrocentrada, com trabalhos autorais, passeia pela estrada, dessa história que é nossa, mas que muito nos foi negada. Fala sobre a diáspora de maneira encantadora, trazendo conhecimento de forma reveladora, usando linguagem simples e também acolhedora. É um pouco do que você falou, né? Da questão da militância, da questão de estar falando sobre a diáspora, a questão afrocentrada, de maneira que as pessoas compreendam, né? Então, vamos lá. Espera aí que... Isso. Para debater negritude, era sempre convidado. Com a performance artística, trabalhava o tema dado. Fosse palestra ou teatro, ele mandava o recado. Como falei, não foi fácil a vida desse Macedo. Foi então premiado. Hoje o então premiado passou por um momento azedo. Afastado da família, viver foi como rochedo. Um poço daqueles fundos foi preciso encarar. Em situação de rua, teve que se superar, mas uma amiga, um anjo, ajudou a regressar. Eu queria que você falasse sobre isso um pouco, porque eu sei da história.
Se você quiser também falar, né? Você me contou, e é uma história que me emocionou muito, como é que às vezes a palavra de uma pessoa, que é o que você faz, você trabalha com a palavra, como griot, né? Ajuda a gente a se conectar com outras coisas e mudar a nossa vida. Sobre Vou esse botar logo anjo o aí. nome do santo, Hélida Mascarenhas. E foi assim, eu vinha de uma briga muito forte com a dependência química. Eu já tinha tentado internação, sabe, e não deu certo, tal. E a minha família tinha se desfeito, até que eu conversando sobre a necessidade de conseguir um contato, né, com Deus, ou eu conseguir um mecanismo, a Hélida Mascarenhas me disse assim: Macedo, quando você quiser se dirigir a Deus, você usa essas palavras assim, assim, assim. Por que eu falei assim, 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 não repetir as palavras que ela me disse? Porque eu hoje entendo que as palavras que ela me orientou foram mais uma chave para despertar em mim mesmo a conexão. Então, independe da fé de qualquer da pessoa, né? Se ela encontra um mecanismo pelo qual ela consegue fixar a concentração do seu eu, do seu âmago, numa relação com o universo, entendeu? Então é válido, não pode dizer, não importa qual é a palavra. O importante foi que a Hélida foi essa fada madrinha que me deu a ferramenta, e assim que eu me vi na situação do desespero, que não tinha mais para onde correr, eu usei essas palavras e fiz uma conexão. A conexão foi tão poderosa que eu ainda disse assim para o todo, para o universo, falei assim: olha, eu sei que o senhor pode resolver esse meu problema. Eu já não consigo mais. Eu vou deitar e vou dormir para acordar amanhã e ver o que o senhor vai fazer, porque eu já não tenho mais nada do que fazer. E eu deitei e dormi. Quando eu acordei, eu estava livre, fiquei livre, estou livre até hoje, completamente, nunca tive recaída. Tal. Então, essa fala da Hélida foi salvadora. Eu digo que ela é minha fada madrinha, foi salvadora mesmo, porque se eu não tivesse um mecanismo, se eu não tivesse encontrado um meio de startar, né, a energia em mim, na busca de uma conexão com alguma coisa, aí depende da fé de qualquer pessoa, né? Os ateus podem dar sua interpretação, que eu não me importo com isso, com a interpretação, o importante é o resultado. Se não fosse ela, eu talvez tivesse sucumbido, né? Então, eu sou muito grato a Hélida, porque foi a partir daí que a minha vida ganhou o sentido, né? Foi aí o chamado... uma vez uma pessoa falou assim, eu tinha 58 anos, e a pessoa falou assim: como é que você pode ser um griot se você não tem 60 anos? Falei para ela o seguinte: acontece, irmã, que quem me fez griot foi Exu. Ele me permitiu passar por tudo que eu precisava para hoje ter a experiência de estar exercendo a griotagem, né? Eu passei como disse aí no verso, com 21 anos, eu tive uma decepção muito grande, né? E fui parar na rua. Fiquei na rua um tempo, no centro do Rio, né? E ao longo da minha vida, eu fui passando por diversas situações que foram me formando no sentido de conhecer todo, porque tem um ditado que diz que a experiência é um carro com o farol para trás. Então, eu conheci todos os buracos pelos quais se pode passar, se pode cair, caí em todos eles, e estou aqui para dizer assim: olha, ali tem um buraco, ali tem outro buraco, não vai por aqui, não quer buraco também, porque eu passei por isso, e Exu me permitiu passar por isso, e é em função dele que eu exerço a guilhotagem, porque eu não tenho outra maneira de atribuir, né? Eu trabalhar com comunicação, trabalhar com essa herança, usando diversas linguagens artísticas, isso é muito próprio de Eligbara, né? Então, Hélida, Hélida, um beijo, peço sua bênção e agradeço muito, porque a Hélida é responsável por esse dia que está acontecendo hoje aqui também. Maravilha. Achar o caminho de volta para se autovalorizar, chamando para o universo ao dormir e acordar. E foi aí que, então, começou tudo mudar. Apresentou bom trabalho
no SESC foi premiado. Foi quando ele conheceu o seu amor estimado. Boas novas pro griot, que logo estava casado. Rejane apareceu como uma grande surpresa. Ele só acreditou quando ouviu com certeza sobre mulher fascinante, queria ser Sua Alteza. Sempre seguindo com ele, dividindo bom afeto, a lida do dia a dia e também o mesmo teto. Dessa bonita união, no útero fez-se feto. E 9 meses depois, nasceu Niara Odara. Ela, linda como a noite, proveu que ferida sara, colocando no lugar sorriso que encantara. Aí eu tenho que parar, porque a maneira que você fala da sua família é, assim, emocionante demais. Então, eu queria que você dividisse com as pessoas que estão assistindo essa live, né, a importância das duas na sua vida, desse reconstruir, né, inclusive uma nova família. Como eu disse, né, das restrições que a religião imputava, ela também tinha uma questão que determinava o seguinte: se um membro da família não quisesse mais fazer parte da religião, então toda a família tinha que, de alguma forma, isolar aquela pessoa, rejeitar aquela pessoa. Isso acabou dando fim ao meu casamento, e isso foi muito difícil, porque eu cresci com meus filhos, né? Fui pai aos 18. Bom, o que acontece? Acontece que, depois que eu consegui vencer o problema da dependência, né? Como uma terapeuta, a Rogéria de Mesquita, ela me disse que quando eu preparasse o jardim, que as borboletas chegariam, né? E assim se deu, né? Eu conheci a Rejane, né? Uma relação em comum, porque nós nos conhecemos pela internet, né? E quando eu vi que ela tinha, na época, 21 anos, né? Eu quis correr daquele bate-papo, né? Mas aí ela insistiu, e aí começamos com uma amizade, depois acabou virando namoro, e resultado, já estamos juntos há 13 anos. No entanto, é preciso que se diga que a rejeição que eu tive dos meus filhos por conta da questão religiosa me feriu muito, né? E a minha relação com a paternidade era tão complicada que eu não conseguia nem ver comercial de pais e filhos na TV, me dava angústia, me dava vontade de choro e tal. Aí, depois que nós estávamos 10 anos juntos, decidimos que era hora de vir um bebê, né? E aí, essa peça aqui, ó, entendeu? Essa peça aqui chegou, a Niara Odara. A Niara Odara chegou, né? Eu me sinto como Jó na hora da forra, né? Porque eu ganhei a oportunidade de exercer, de expressar meu sentimento paterno, né? E também enquanto marido, me colocar, né? Me colocar, de me dar, né? Olha aí a galera. Me colocar. E aí eu vivo hoje essa felicidade de ter uma esposa com quem eu interajo de forma feliz, satisfatória, uma filha que me faz rir o dia inteiro, né? Entendeu? E esse é o prêmio. Aquilo que eu tanto busquei, né? Eu ganhei, estou aqui com a... Ela é demais, adora aparecer, né? Puxou quem? Meu pai. Eu puxei meu pai. Eu puxei meu pai. Pois é, né? Linda então, demais. Isso, a relação com a paternidade foi recuperada, né? E hoje eu me sinto uma pessoa muito mais feliz, né? Porque é muito difícil, depois os filhos todos criados, né? A minha filha mais velha já é avó, né? E eu, com essa falta de ser o pai que eu queria ser, né? A Niara está me dando essa chance, né, Niara? Pois é. Todo dia, quando nós vamos dormir, ela fala assim: benção, pai.
Eu falo, Deus te abençoe, Niara. Benção, Niara. Deus te abençoe também, papai. Quer dizer, a bênção dela, para mim, é o recado de Deus, né? Nossa, é a primeira vez que eu ouço. É verdade, a gente abençoa os filhos. Olha que coisa bacana. Ser abençoado por um filho é bom demais, né? Então vamos lá. História linda. Para prosseguir no cordel, vamos voltar para o artista, que é poeta, escritor, artesão, pirografista, educador cultural e em tudo um ativista. Mas não para por aí. Ele é músico e cantor, produtor, mais um ofício. É sempre um provocador, acreditando na arte com poder transformador. Eu vou pedir de novo aqui para minha produção, porque tem um monte de comentário aí, ele já catucou aqui, ó. Ronaldo, Braga Ronaldo, queridíssimo. Boa noite, querido. Bom ter você novamente aqui com a gente. Gisele Maia, boa noite, parabéns e sucesso. Também, muito sucesso aí, Griot. Então, vamos lá. Continuando aqui. É que eu até... Peraí. Eu fico tão emocionada, né, com histórias como a sua que... Vamos lá. Caminho que escolheu, consciência social, pois lutar pelo seu povo é compromisso vital. Nunca pôde aceitar preconceito racial. Quem o conhece acredita na sua genialidade, mas se ainda não sabe, vou falar com lealdade. De algumas das produções, mostre de sua qualidade. Pois por onde ele passa, o sucesso é garantido. O homem que matou a TV recebeu o merecido. São várias premiações, pois de arte é bem nutrido. E teve o Papa Goiaba e a Faca Inteligente. Mais uma de suas obras, e não são essas somente. Em cada ofício que tem, trabalha brilhantemente. Levanta-te e vem para o meio, feito em cadeiras de rodas e linguagem de sinais. Nada de usar só as modas, inclui a todos na arte, ele não aceita podas. Do infantil ao adulto, do teatro fez morada. É ator e dramaturgo, atuação bem falada, mas não parou por aí. Tem poesia arretada. Antes de falar da poesia, vamos falar um pouco dessas peças teatrais, né? Dessa pegada aí de um lugar que a gente conhece de Mesquita, de fazer uma peça, né? Uma atividade com cadeirantes e libras, né? Com pessoas surdas e mudas. Como é que é isso, né? E foi tão difícil para mim, gente, vou ser bem honesta. É tanta coisa boa que o Griot tem. São tantas coisas, e autorais, como eu gosto de dizer, que para eu conseguir escolher algumas foi muito difícil. Vamos lá, falar um pouco desse teatro aí, das criações. Eu trabalhei durante muito tempo com a questão da pessoa com deficiência. Primeiro, aqui em Nilópolis, porque a professora Denise Moraes trabalhava no Colégio Porreres e me colocou em contato com a realidade das crianças com deficiência, né? E logo depois eu fui trabalhar com o Nacan em Mesquita. Aí eu mergulhei de cabeça na questão do deficiente, desenvolvemos vários projetos, etc. Dentre os projetos, teve o teatro, né? E eu montei sketches com a Neide que é cadeirante, né? E a sketch consistia na Neide interpretando o texto, eu interpretando o cadeirante, né? Mas em linguagem de sinais. Quer dizer, ela falava o texto e eu falava o texto na linguagem de sinais interpretando o personagem, né? Foi um exercício fascinante, porque exigiu preparação, elaboração, né? E porque, enquanto Griot, né, não tinha, só me enriquece
poder estar falando também das pessoas com deficiência, né? Eu tenho muito carinho pela bandeira. Depois disso, teve também projeto financiado pela Petrobras, onde levamos espetáculo de teatro com deficientes, daqui de Nilópolis, do Porreres, de Mesquita, de Nova Iguaçu, montamos o espetáculo e colocamos no Sesc Nova Iguaçu, né? Essa experiência, para mim, é muito grata, né? E eu sinto falta de voltar a trabalhar com pessoas com deficiência, porque é bom para a gente, forma a gente, trabalhar com deficiente, não nos humaniza, né? E nos ajuda a entender o outro no contexto da diversidade. Vamos lá. O País dos Urubus tirou primeiro lugar pelo Sesc o poema. No pódio fez ele estar. Continuando as estrofes, há muito do que falar. Em Ilusão das Drogas, fome cultural não dá, para engolir é verdade. Será que o que mais virá? Canções de um filho da pátria. Não era sabiá. E como um bom escritor, Macedo também publicou livro Samba de Griot. Muito mais coisa bolou. Difícil em um cordel, por tudo que já criou. Participa ativamente em várias instâncias locais, da Academia de Letras a campanhas culturais. Envolve-se e valoriza nossas lutas sociais. Diz o Griot sabiamente, resgatar cidadania é falar do povo negro. Baixada e agonia não deveriam ser enredos com a mesma fantasia. E aí eu quero que você fale um pouquinho mais sobre o teatro, sobre essas outras artes, que é cantar, que é compor poesia, que é recitar, e que fale também um pouco dessa sua frase que eu gosto muito, resgatar a cidadania é falar do povo negro. Eu vim ao longo do tempo, né, escrevendo e montando esse espetáculo de teatro, né? Eu escrevi O Homem que Matou a TV, mas antes do Homem que Matou a TV, eu já tinha escrito Os Vampiros do Cortiço. Depois eu fiz Canção do Filho da Pátria. Diga-se de passagem que Os Vampiros do Cortiço e Canção do Filho da Pátria foram espetáculos para fazer em bar. Eu fiz teatro em bar, né? Na época, por falta de espaços, né? Foi aqui no Bate-Papo, foi no Música em Si, Mesquita, teatro em bar. E com O Homem que Matou a TV, eu ganhei o prêmio Procena, em 91, né? E depois veio o Papa Goiaba. Né? O Papa Goiaba não foi à frente porque o espetáculo tinha 8 personagens em cena, 8 atores em cena, tinha uma técnica, então não conseguia recurso para pagar o espetáculo, e insistimos ainda no Sesc Nova Iguaçu, Sesc São Gonçalo, mas parando por aí. Ocorre também que, como o tempo havia passado, né, eu, enquanto adulto, não encontrava grupos de teatro para interagir, né? Porque os grupos de teatro, todos de jovens, adolescentes, né? Quando a pessoa chega na fase adulta, começa a trabalhar a família, aí abandona o teatro e vai correr atrás. Eu teimei em continuar fazendo teatro e aí fiquei sozinho. E aí eu comecei a investir nos monólogos, né? No monólogo, porque aí eu podia continuar fazendo teatro, né? Eu não me sentia bem em estar envolvido com um grupo de adolescentes, né? Aliás, não havia nem compatibilidade, então fui insistindo nos monólogos. E foi aí, com a questão do monólogo, que eu consegui me firmar nesse teatro afrocentrado, né? Eu montei entrevista com o Griot em 2008, no Castelinho do Flamengo. Depois abri o Fórum Mundial de Educação só com o prólogo desse espetáculo, né? Ganhei uma carta de indicação do Fórum Mundial de Educação pela qualidade artística e pedagógica do trabalho, entrevista com o Griot. E vim aproveitando isso para estar chegando nas comunidades, nas instituições,
com um teatro comprometido com o exercício da cidadania. Eu montei também em Mesquita, ainda trabalhando com o Nacan, nós montamos Rômulo e Júlia, né, uma adaptação que eu fiz de Romeu e Julieta, né, ambientada na Chatuba. Né? E tudo isso com o objetivo de usar a fama do Shakespeare para discutir cidadania na comunidade, né? Porque na trama de Shakespeare em Duas Famílias, lá também, na adaptação também. Só que uma família era do conjunto habitacional, outra era de uma comunidade. E os dois presidentes das escolas de samba dessas comunidades tinham dois filhos que as comunidades eram rivais, os dois filhos se envolveram e foi assim, né? Então, sempre com essa preocupação de usar a linguagem artística, aí entrou a música, a poesia, participei de festivais, né? Mas a música, a poesia, o teatro, sempre com esse contexto. Isso também me atrapalhou um pouco, porque as pessoas valorizam mais a música como um fator de entretenimento, né? E aí, quando você chega num lugar que você não quer cantar o Papel Machê do João Bosco, você não quer cantar aquela música antiga do Caetano, então você não... É muito difícil, né? Eu, insistindo no trabalho autoral, ocorre que muitas pessoas não conhecem e os que conhecem não reconhecem muito o meu trabalho enquanto músico, compositor, né? Mas eu sou teimoso, né? Eu insisto, e também porque eu usei a coisa de escrever poesia, de escrever música, para rechear meus espetáculos de teatro de diversidade linguística, né? Aí era o teatro, a música, a interpretação, a poesia e tal, e vem até hoje eu venho mantendo essa mesma linha, usando a arte para aprofundar determinadas questões, né? Eu tenho músicas que falam da questão LGBT, eu tenho músicas que falam do protagonismo feminino, né? De como a gente vem aprendendo com as mulheres a construção de um mundo melhor. Eu tenho músicas com a questão histórica afrocentrada. Então, é uma diversidade muito grande, porque eu uso a música também para me fortalecer nas posições que eu me coloco na defesa da cidadania. Ó, mais gente chegando aqui. Ai, Álbia, querida Álbia. Grandes pessoas artísticas. E você é uma grande pessoa do mundo, nossa querida Álbia, nossa poetisa. Mariana Assunção, que maravilha. Maravilha ter você com a gente sempre. Parabéns e sucesso para nós e para você também, querido. Vamos lá. A gente tem pouco tempo agora, 6 minutos, eu vou ler encerrando já a minha fala, e aí depois passo para você, para que você possa também estar aí se despedindo do pessoal. Vamos lá. São tantas atuações, criações de resistência, que é difícil escolher tamanha efervescência, que acho que 2 cordéis não dão conta da exigência. Mas uma coisa te digo, e falo sem hesitar, se ainda não o conhece, precisa se inteirar. O Macedo é daqueles que muda o nosso andar. Homem de espírito nobre, que faz a gente pensar, dá valor à nossa origem, também para o nosso lugar, ensinando com amor como o mundo melhorar. Então, olha, já quero deixar aqui o meu agradecimento ao Macedo e a todos que estão assistindo a live, porque, para mim, assim, é um sonho realizado. Eu sou grande admiradora do Macedo, né? E quero deixar também um recado para as mulheres, que logo, logo teremos mulheres aqui também, porque, por incrível que pareça, né, a gente começou com os homens, porque as mulheres são menos faladas, a gente tem que mudar também essa história, porque a gente tem grandes artistas na nossa Baixada Fluminense, né? Álbia, grata, queridos, por essa noite. A arte é o que nos refaz, de verdade. Então, ó, já me despedindo, um beijo, a palavra do nosso griot agora. Eu quero agradecer a oportunidade, né?
dizer que eu estou sempre aberto a estar dialogando, porque conversando com as pessoas que eu aprendo e é aprendendo que eu posso estar multiplicando coisas boas para os outros, então estou sempre aberto a isso, quero agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que se manifestaram aí na live, né, e dizer que eu acredito mesmo na possibilidade de construção de um mundo melhor, né? Mas essa construção ela passa por coisas que nós temos que desconstruir, né? O machismo, a homofobia, a violência, né? A corrupção. Nós temos que desconstruir essas coisas. E a maneira que eu acredito que pode contribuir com isso é levar as pessoas a uma perspectiva, né? Eu aprendi no construtivismo que nós não levamos cultura, nós temos que entender como o nosso coletivo pensa, né? E pegar os pontos positivos disso para fortalecer, né? Fortalecer aquilo que é bom, né? E abrandar aquilo que pode ser nocivo, né? Então, eu estou aberto a essas questões, né? Quero... não dá para citar nome aqui, que eu tenho que agradecer a muita gente que vem contribuindo ao longo dos anos, né, com o meu trabalho. São muitas pessoas, então não dá para falar todo mundo. Todos estão guardados aqui no meu coração, né? E dizer principalmente que existem centenas de griots na Baixada Fluminense que nem sabem que são griots, mas exercem essa função, contribuem com o coletivo. Seja a rezadeira, seja a moça que planta ervas, seja eu sempre falo disso, o repentista, né, o memorialista, todos são griots, né? E a palavra griot é uma corruptela do gourriot do francês, né? Na verdade, em África é chamado por diversos nomes. Um deles é Djali. Então, seja Djali, seja griot, seja aquele cara que fala da memória dos nossos avós, estamos aí com esse trabalho. Eu lancei o livro O Samba de Griot, teve o apoio de Mãe Beata, que fez o prefácio, né? do Haroldo Costa, que fez a contracapa, e agora a professora Maria Gabriela, que levou esse livro para dentro da universidade, vai estar trabalhando para a gente fazer uma edição virtual do livro, né? E o livro ele tem uma boa parte dele toda dedicada ao protagonismo feminino, porque são as mulheres que vão nos ensinar o caminho para um mundo melhor, acredito nisso, né? Porque depois de milênios de machismo, olha onde a gente trouxe a humanidade. Então, agora a gente tem que colocar, tem que dar um passo para trás e ouvir a orientação, porque essas mulheres são também as nossas mães, nossas esposas, nossas irmãs, então, e são, no fundo, quem carrega a sociedade nas costas, né? Então, a gente tem que aprender delas. Quero dizer que estou aberto, né, a trabalhar, a dialogar, a conversar, a interagir com as comunidades, né? Eu, normalmente, quando eu me dou para a comunidade, o meu trabalho me faz... crescer mais, me fortalece mais. Então, eu preciso dessa relação com a comunidade para que o meu trabalho tenha razão de ser, né? Então, um beijo para todo mundo do coração, a benção para quem é de a benção, né? A axé para quem é de axé, e Macedo Griot está aí, né? Eu sou do Movimento Negro Unificado, vou estar numa feira de artesanato no mês que vem, na Mendissá, né? E aqui em Nilópolis a gente está na luta com o Observatório, né? Tem a ajuda aqui do Ilê do Gunjá, do Pai Jorge e Mãe Inês, que dão muita força. Mãe Meninazinha Tandê, que abençoa esse trabalho, que recebeu o meu trabalho e me recebe com muito carinho. E tem muita gente, aí começa a falar, entendeu? Muita gente mesmo. Então, estamos na luta e vamos continuar, porque ela dá sentido a gente. Agora, peço a todos vocês que estão ouvindo, que vão ver isso, que me ajudem, me trazendo informações para que eu possa fazer um trabalho de qualidade com as comunidades. Álvia, fortalecer o que é bom e abrandar o que pode ser nocivo. Griot é cultura, verdade, Álvia. Eu só quero dizer que semana que vem tem mais, a gente tem mais um convidado, né, que é o João Prado. Niara Lindo! E que, só fazer uma propaganda para o próprio Macedo, quem tiver escola,
família. Junta a família, cada um se cotiza. Quem tiver oportunidade de ver o trabalho do Macedo, está contratando ele para levar, para contar um pouco a história, né, ali da África Antiga, do nosso Rio, da nossa cultura, de quem vive aqui, né, quem pisa o chão do Rio de Janeiro, quem pisa o chão do Brasil. Não deixe essa oportunidade passar, porque eu posso dizer, porque eu fui, eu vi, eu ouvi, participei, vale muito a pena. E quem estiver interessado no livro, o trabalho do Griot, é só ir no meu Face ou no Face dele, que aí no meu eu encaminho para ele e no dele vocês já falam direto com ele, tá bom? Um grande beijo e até quarta-feira que vem. Beijo. Manda beijo. Beijo, princesa.